Oi, gente, tudo bom? Hoje é dia 17, uma segunda-feira. Segunda-feira pré-feriado. E eu tô aqui, eu e o Max. Eu achei que uma boa ideia fazer um vlog de uma semana em que eu tentasse ler todos esses 5 livros. E Sara... Cara, não, tem que mostrar isso. O Max cavucando. Ó. Max. Pronto, enfim. Então, a gente tá aqui porque eu resolvi ler esses 5 livros nessa semana, já que tem feriado e tal, e eu não tenho lido muita coisa. E por que eu quero ler esses 5 livros? Bom, esses 5 aqui são os livros que ficaram pro meu desafio ali de leitura daquela maratona literária que eu falei pra vocês no meu vídeo, né, de BR, que eu vou deixar linkado aqui. Então, são, assim, livros relativamente curtos. Eu acho que vai dar pra ler em uma semana, principalmente considerando o feriado. O Gui vai viajar, vou ficar por aqui meio quieta mesmo, então vamos lá. O primeiro livro que eu quero ler é Miss Dalloway, que vai cumprir com um desafio muito legal pra essa maratona, que é o desafio de usar uma roupa que seja da mesma cor que o livro. Então, ler o livro enquanto eu estiver usando uma roupa da mesma cor. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu não sei até que ponto vocês vão conseguir ver isso, mas olha isso. Não tá perfeito, mas tamo aí, né? Tá melhor que nada. Então, eu tive a ideia de agora, segunda-feira, ler primeiro 1 hora desse livro aqui. Porque, assim, esse daqui não é um livro longo. Ele tem, nessa minha edição aqui, deixa eu ver, umas 350 páginas, mais ou menos. Só que ele é bilíngue, então enquanto uma página é em inglês, tem a mesma página em português do lado. Então eu acho que ele vai fluir super bem. Já li outro livro da Virginia Woolf, que era Um Teto Seu, que eu li super rápido. Então eu acho que vai dar certo. Então eu vou ler esse livro hoje. Eu coloquei um timer aqui, vou deixar ele rodando e vou colocar vocês em velocidade rápida enquanto eu leio esse livro, e daí daqui a pouco a gente conversa. Ah, eu fiz um chá também. Então só um minuto. Terminou aqui minha 1 hora de leitura, né? E nossa, eu me distraí bastante. Eu acho que assim, foi um início muito interessante pra esse livro, mas eu realmente li pouquíssimas páginas. Deixa eu ver, eu li umas, sei lá, 8 páginas, 10 páginas por aí. Então, foi bem pouquinho, eu me distraí bastante. Nossa, eu não imaginava que eu iria me distrair tanto. Mas é porque teve uma hora que eu tava lendo que eu senti que eu precisava pegar alguma coisa pra anotar, eu levantei pra pegar e tal. Já aproveitei pra pegar uns post-its e queria deixar o tempo rodando, sabe? E daí, acabei começando a ler aqui. Tava na segunda página, começou a chover muito forte e começou a entrar água. Eu tive que levantar, passar pela casa toda, fechar a janela. Daí, ai, sabe, tipo... Mas gostei bastante. Eu acho que agora já deu pra entender um pouco, assim, qual vai ser o tom dessa história, qual vai ser o tom de Miss Dalloway, tipo, quem é Miss Dalloway. Eu acho que deu pra fazer algumas anotações bem legais. É claro, né, fazer anotação demora bastante o processo de leitura, e eu fiz bastante anotações. Como eu divido esse livro com o Guilherme, né, é um livro do Clube de Literatura Clássica,
Ele pede sempre pra quando eu for anotar esses livros, anotar na parte bilíngue, porque ele se distrai bastante quando lê, né? Então, eu acabei anotando algumas coisinhas que eu anotei a lápis bem fraquinho, assim, pra não ficar também uma coisa muito... Não vai dar pra vocês verem muita coisa, mas anotei algumas percepções sobre quem é a Miss Dalloway. E assim, o que que eu tô entendendo? Miss Dalloway vai fazer um jantar, uma festa de noite, e ela saiu de manhã pra comprar as flores. Normalmente quem faria isso seria a governanta, mas ela falou que ela iria porque o tempo tava bom. E aqui a gente começa a ver, tipo, a gente acompanha a Miss Dalloway andando assim por Londres até chegar na floricultura. Eu parei justamente na parte que ela chegou na floricultura. Então, eu sei que essa história toda vai acontecer em um dia, então eu imagino que ela irá fazer várias paradas ainda e tal. E o que deu pra aprender até agora? Miss Dalloway é uma pessoa, é uma mulher casada, parece que ela já tem por volta de uns 40 anos, por aí. Ela é casada com um homem chamado Richard, mas ela tinha um relacionamento anterior com um cara chamado Peter. Um cara chamado Peter, que ela gostava bastante dele, mas eles tinham um relacionamento muito intenso. Pelo que eu entendi até agora, o relacionamento deles era muito no Peter criticar ela, questionar a forma como ela vê o mundo, porque ela é uma pessoa, assim, principalmente a Miss Dalloway do passado, a Miss Dalloway jovem, lá por volta de uns 18 anos, ela é uma pessoa, assim, que vê muita beleza na vida, vê muita beleza no cotidiano e admira muito o dia a dia, sabe? Tipo, ela gosta de ver como os patos estão nadando, ela gosta de ver como os feirantes estão interagindo, sabe? Ela aprecia esses pequenos momentos, assim. Já o Peter, ele é uma pessoa, assim, que gosta de analisar a personalidade das pessoas, ele gosta de entender a forma como a outra pessoa pensa e tal. Então, assim, ele tem uma vertente de pensamento muito mais subjetiva, né? Do que a forma como a Miss Dalloway encara a vida. Sendo até que, pelo que eu entendi, uma das grandes brigas que levou o fim do relacionamento deles, né? Porque ele chegou a pedir ela em casamento, mas ela rejeitou. Foi porque ele falou que ela era uma perfeita anfitriã, que ela deveria se casar com o primeiro-ministro porque ela ia ser uma ótima anfitriã. Mas num sentido bem pejorativo. E aqui a gente vê alguns detalhes, algumas características da Miss Dalloway que contribuiriam para isso, sabe? O que seria uma perfeita anfitriã? Seria uma pessoa que, por exemplo, que vê o prazer na beleza, na amizade, no bem-estar, em ser amada, em deixar sua casa agradável, sabe? É uma pessoa que é vista pelos outros como superficial e como uma pessoa que quer servir ao outro, que quer dar bem-estar ao outro, sabe? Então, ela tem muitos pensamentos sobre esse relacionamento do passado e dá pra ver que algumas dessas críticas que o Peter fez a ela repercutem ainda nela até hoje, e ela tem um certo rancor. Miss Dalloway também tem um rancor com uma outra pessoa, que uma outra personagem, mas não sei se isso vai chegar a se desenvolver, se foi uma coisa pessoal, mais pontual. E aqui ela fala assim que ela pegou a gripe espanhola, né? E que isso foi pro coração dela. E no começo, na primeira página que isso aparece, não dá pra entender muito bem o que significa isso. Mas depois, quando ela fala sobre esse ódio, quando ela fala sobre esse sentimento muito intenso que é desgostar de uma pessoa, a gente entende aqui que a gripe espanhola atingindo o coração dela veio muito como uma forma pra ela entender como que ela ficou mais sensível ao mundo, sabe? Ela já é uma mulher vivida, em que ela não tem mais o valor social que nem as mulheres dos anos 20 normalmente não tinham, né? Elas só tinham valor quando elas eram mais jovens, porque elas tinham valor pra casar e ter filhos. Depois disso, você vira mulher de alguém, você vira esposa de alguém. Então, você deixa de ser uma pessoa. Não que elas fossem uma pessoa antes, né? E ela tá bem em questão com isso, sabe?
Então eu acho que vai ser um livro se aprofundando sobre isso, e parece que é um livro meio com toques assim autobiográficos, sabe? Vi bastante de alguns pensamentos e algumas questões da Virginia na Clarice, que é a Miss Dalloway. E não sei, fiquei curiosa, quero ler mais. Tô bem entusiasmada. Oi gente, tudo bom? Fazendo um update, hoje já é quarta-feira. Já é quarta, umas 5 da tarde, então resolvi parar um pouquinho e vim falar aqui com vocês. Ontem eu tava de parzinho de vaso com Miss Dalloway e continuei lendo um pouco desse livro. Eu cheguei a ler umas 20 páginas só, mas foi um dia muito corrido. Eu acabei chegando em casa, já era quase 7 da noite, então foi um dia mais pesado mesmo, eu tava bem cansada e acabei não lendo muito. Mas também eu acho que a forma como a narrativa se desenvolve nesse livro acaba fazendo com que a gente não consiga ler muita coisa de uma só vez, sabe? Porque é um livro de fluxo de consciência. E o que isso significa? A gente tá acompanhando aqui a nossa protagonista, a Miss Dalloway, durante um dia em que ela tá indo fazer preparativos pra uma festa que ela vai dar no final da noite. E a gente acompanha os pensamentos dela. Então, assim, às vezes ela tá andando, ela olha sei lá, pras árvores do bosque e lembra de uma coisa. Daí, enquanto ela tá descrevendo as árvores, ela lembra. Daí a gente vai pra lembrança. Daí ela volta. E daí ela lembra de outra coisa e volta. Daí ela tem um sentimento muito intenso, ela descreve esse sentimento e daí ela volta pra um pensamento que ela tava tendo antes, sabe? Muito parecido com a forma, né, como a gente pensa. Então, acaba que deixa um processo um pouco mais lento de leitura, mas não é ruim, não é ruim. Principalmente o fato de eu estar anotando faz com que seja um processo um pouquinho mais devagar. E eu acho que tá sendo bom, assim, sabe? Com calma e tal. É um daqueles livros que nem eu falei com vocês naquele outro vídeo que eu fiz, sobre livros que exigem que a gente leia com calma. Eu acho que esse aqui é um deles. Então, tá sendo bem bom em relação a isso e tô gostando bastante. Só que assim, tô na página 50. E esse livro é bilíngue, então eu tipo li o quê? Umas 25 páginas por aí? Por aí. Enfim. Daí, hoje, quarta-feira, eu consegui o audiobook de Caçador de Pipas. E eu consegui ele narrado pelo autor, então eu tô achando bem legal ter essa experiência, porque assim, toda vez que eu acho o audiobook narrado pelo autor, eu acho que é muito importante, porque o autor sabe mais do que ninguém as entonações que tem que ter, ou descrições, como que devem ser, sabe? Então, eu acho mais interessante quando isso acontece. E daí, eu comecei a ouvir, eu parei aqui no equivalente à página 95, então foi bastante, considerando que esse livro tem umas 365 páginas. E assim, sobre o que é esse livro? Vamos lá, vamos falar, eu vou descrever ele. Ele vai contar a história do Amir, que ele tá relembrando a sua infância no final dos anos 70, lá no Afeganistão. Então, aqui a gente encontra umas questões muito culturais, diferentes da forma como a gente vive, né? Por exemplo, o Amir, ele tem um amigo muito próximo, que é o Hassan, só que por pertencerem a classes diferentes, eles vivem de forma intensamente diferente. Tipo, o Amir vai pra escola, o Hassan não. O Hassan não pode aprender a ler, o Hassan não pode aprender a matemática, sabe? Então, apesar deles terem a mesma idade, tem uma diferença social muito grande. E assim, o Hassan, ele venera o Amir. Nossa, ele é apaixonado pelo Amir, ele faria tudo. Ele é tipo assim, nossa, Amir é um amigão dele. E assim, tem uma coisa na história deles que é o seguinte: a mãe do Amir faleceu no parto. E quando o Hassan nasceu, ele nasceu com o lábio leporino. Então ele nasceu com o palato aberto e a mãe, ao ver isso, tipo, fugiu. Então eles dividiram a mesma ama de leite. Então assim, daí tem aqui, né, em vários momentos eles falam isso, tipo, dizem que se você divide o mesmo seio, você vai viver junto pelo resto da vida, assim, eles são, tipo, tem que se tratar como irmãos e tal. E assim, apesar de serem de classes diferentes, o pai do Amir admira muito o Hassan e gosta muito do Hassan. E às vezes dá ao Hassan
atenção que ele não dá a Amir. Então, assim, existe uma rivalidade ali interna. O Amir sente, às vezes, muito ressentimento do Hassan e, às vezes, faz algumas brincadeiras, assim, pra incomodar o Hassan, pra magoar o Hassan. E o Hassan, tipo assim, não tem problema, você é meu amigo e tal. E daí, assim, eu tinha assistido esse filme anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu acho. Só que eu não lembrava. E daí chegou numa cena aqui, que é logo após a cena que explica um pouco sobre o que é o caçador de pipas. Que basicamente assim, no Afeganistão, tinha como se fosse uma festa, uma comemoração muito importante, que começava o inverno, ficava tudo cheio de neve, as crianças não iam pra escola, e daí eles começavam a fazer competição de empinar pipa. E o objetivo, né, era que ficasse com a pina empinada pela maior quantidade de tempo, e daí eles passavam cerol, e daí ficavam cortando a pipa dos outros e tal. Só que tinha um trabalho muito importante também, que era pegar a pipa. Então, a última pipa que ficava no céu e tal, quem pegasse ela era muito importante e tal, porque... Opa, meu celular tá acabando a bateria. Mas, tipo assim, é uma regalia muito importante, porque ter a pipa, a última pipa que ficou no céu, nossa, as pessoas deixavam de display, assim, e tal. Então, o Hassan, ele era um ótimo caçador de pipas, porque o Amir, ele vai contar, assim, que parecia que o Hassan atraía as pipas, porque ele chegava no lugar que a pipa ia cair antes dela cair. E ele ficava só esperando, e ele sabia que a pipa ia cair ali. E era uma coisa, assim, muito legal, né? Quem trazia a pipa e tal, tipo, tem até uma história aqui que eles contam como se fosse uma lenda, porque ninguém sabe se é verdade ou não, que um menino caiu quando ele tava caçando a pipa, e daí ele ficou tetraplégico, mas ele ainda segurava a pipa, então ele tava feliz. Então era uma coisa, assim, muito... Nossa! E o que acontece aqui? Acontece uma cena muito forte depois que existe essa competição de pipas. E eu lembrei do filme quando eu li essa cena. Tipo assim, eu não conseguia digerir, sabe? Assim, esse livro é muito forte. É muito forte. Aqui a gente vê uma cena de violência absurda. Tem que considerar que os dois têm 12 anos, né? E a gente vê uma violência absurda contra o Hassan. E assim, mas o que me impacta mais, e o que provavelmente impacta muitas pessoas quando leem esse livro, não é nem essa cena de violência, mas a resposta do Amir a isso. Então, assim, é muito triste, eu chorei, chorei muito já. Eu tô, assim, tendo que ouvir esse livro, né, aos poucos. E até uma coisa que eu fico muito grata de ter achado o audiobook justamente por isso, porque eu não sei se eu lendo conseguiria ler esse livro agora. Então, eu sinto que ouvir tá sendo um processo mais fácil. E eu vou fazer dessa forma mesmo, eu vou ouvir o quanto eu conseguir, fazer uma pausa, mas é um livro pesado, mas é muito, muito assim... Eu não sei dizer, importante não é uma palavra boa o suficiente. Eu não sei, tá me impactando da mesma forma como aquele livro, eu tô tentando achar ele na estante pra lembrar o nome, Herdeiras do Mar. Tá me impactando de uma forma muito semelhante, no sentido de que é um livro muito pesado, de uma cultura muito diferente da minha, tô aprendendo bastante coisa, tô me questionando por que a gente não estuda mais sobre isso na escola, mas é um livro que tem muita violência, e a resposta que é dada a essa violência é a coisa que mais impacta, sabe? Então, é isso, eu tô lendo com calma porque eu não quero acabar com meu coração agora. Mas, então é isso, eu tô nesses dois no momento. Espero até o final de amanhã, pelo menos, ter acabado com um deles. Mas não tô com muita pressão também. Eu tô querendo pegar o audiobook de
As Vantagens de Ser Invisível. Eu acho que vai ser uma opção legal. E eu acho que é isso. Essas são as questões que eu tenho pra atualizar vocês do update. Tá tendo um friozinho hoje. Essa noite deu uma geada aqui em Curitiba, então se ontem tava chovendo bastante, tá um dia ruim, cinzento, hoje tá um solzão, mas é aquele sol frio, sol de geladeira. Então, eu tô assim até me questionando, eu tenho uma aula agora à noite, eu não sei se eu vou, porque tá muito frio, eu tô querendo só tomar um banho e dormir. Mas não sei, vamos ver. Trago updates amanhã. Oi, gente, tudo bom? Vim atualizar vocês. Hoje é sábado e eu terminei Caçador de Pipas. O que eu achei? É um livro muito forte, é um livro muito intenso. Eu fiquei um pouco feliz de que teve uma parte aqui, da metade pro final, em que deu uma acalmada. Mas basicamente, assim, eu não quero falar muito sobre o livro, mas vai falar sobre a história de um cara, né? Eu já falei um pouco dele, eu acho. Acho que eu já falei um pouco desse livro pra vocês. Mas enfim, né? De um cara que tá contando a história dele, né? Da infância dele no Afeganistão. E daí acaba que, quando as coisas começam a ficar muito feias lá no Afeganistão, ele muda pros Estados Unidos com o pai dele. E daí nessa parte que ele tá nos Estados Unidos, a história assim dá uma acalmada. E daí eu fico, tipo assim, foi bem mais tranquilo de continuar a leitura, porque é muito intenso. Mas eu gostei bastante, eu gostei do desenrolar no final, eu não esperava pela forma como esse livro ia seguir, sabe? Não esperava o que fosse acontecer. Eu acho que é um livro, assim, que é muito importante pra gente ter um pouco mais de noção de como que é a cultura lá do Afeganistão, principalmente antes, né, das guerras. Mas eu acho que é, assim, uma pontinha do iceberg de toda a história que a gente tem acesso hoje em dia sobre essa temática. Então, assim, como foi com Herdeiras do Mar, eu acho que é um livro que talvez seja um bom livro de introdução para isso. Mas, enfim, gostei bastante de ter ouvido o audiobook. Eu acho que foi muito importante, justamente por ter sido narrado pelo autor. Pronúncias de nomes, de lugares, foi bem mais legal, assim. Que mais? Eu não sei, eu gostei. Eu quero testar leitura de outros livros dele. Eu sei que ele tem um outro livro de... Eu não vou lembrar o outro nome, não tá aqui atrás na capa. Eu não vou lembrar. Mas tem um outro livro também sobre uma criança do Afeganistão. Quero conhecer mais, quero conhecer mais. Esse livro realmente parecia muito uma biografia, mas não é. Mas eu acho que isso diz muito sobre a forma da escrita do autor, né? Foi bem imersiva mesmo. Agora, eu tive que dar uma pausa em Miss Dalloway, porque eu realmente não tava conseguindo ler. Não sei, eu acho que o ritmo, assim, ficou um pouco travado pra mim. Quero continuar a ler, mas não sei se eu vou conseguir tão cedo. E daí, eu comecei As Vantagens de Ser Invisível. Também peguei em audiobook. E tá sendo bem legal, eu tô gostando bastante de ouvir ele em audiobook. E tá sendo muito rápido. Eu acho que pela velocidade que eu tô ouvindo, vai ser umas 3 horas e meia de história. Então, é super rápido. Nossa, eu tava muito perto da câmera agora que eu percebi, desculpa. Vai ser muito rápido. Então, eu acho que... Não sei. Tô gostando até agora. Tá me lembrando um pouco do filme. Eu acho que eu vou querer assistir o filme depois. Tanto das Vantagens de Ser Invisível quanto do Caçador de Pipas. Que mais? Eu acho que é isso. Agora, eu acho que eu vou tentar terminar As Vantagens de Ser Invisível hoje. E amanhã, eu não sei se eu continuo com Miss Dalloway ou se eu parto pra Papel de Parede Amarelo. Porque eu quero muito ler Papel de Parede Amarelo e eu acho que vai ser uma boa, pensando que são pequenos contos, sabe? Eu quero muito continuar com Miss Dalloway, só que eu não sei. O ritmo agora não tá rolando. Enfim, é isso. E a gente vê mais tarde. Oi,
Oi gente, tudo bom? Aqui é a Sara e eu vim finalizar o vlog porque assim, faz tempo que eu não atualizo por aqui. Eu acho que minha última atualização foi sábado. Acho que foi sábado, logo depois que eu terminei Caçador de Pipas. E vamos lá, calma, deixa eu pegar até. Então, assim que eu terminei Caçador de Pipas, que eu atualizei vocês, eu já comecei a ler As Vantagens de Ser Invisível. E eu terminei na mesma noite porque ele é bem tranquilinho de ler, bem rapidinho. Eu acho assim que é um livro que é muito interessante, faz sentido ter ficado popular lá, tipo, uns 10 anos atrás. E, bom, fez parte da minha adolescência, né? Eu gostei, eu acho que se eu tivesse lido antes eu provavelmente teria gostado mais, mas não foi um livro ruim, sabe? É um livro que vai contar, assim, através como se fossem diários, a história do Charlie, que é um menino dos anos 90 que tá passando por uma fase muito estranha. Ele tá começando o ensino médio e ele tem uma relação meio estranha com a irmã, com a família. Ele é um menino muito observador, assim. E ele não tem muitos amigos. Ele teve um amigo que cometeu suicídio quando ele era mais novo. E parece que isso marcou bastante ele, sendo que isso fez com que, por exemplo, alguns professores beneficiassem ele, dessem mais nota em algumas matérias e tal. E daí aqui a gente acaba pegando um momento da história dele em que ele se envolve com alguns amigos mais velhos que estão estudando junto com a sua irmã. E é um grupo, assim, que vai acabar ajudando ele a entender melhor o lugar dele no mundo, ou entender melhor como ele se relaciona com outras pessoas. É um livro muito legal, fala bastante sobre trauma e sobre como alguns traumas a gente não entende por que a gente sofre tanto, ou o que faz a gente sofrer tanto. É um livro muito bonito, eu gostei bastante. E é um livro que, pelo que eu lembro do filme, é muito similar. É muito similar. Então, gostei bastante. Daí, na segunda-feira, eu terminei Miss Dalloway. E assim, eu comecei anotando super, né? Sendo até que eu tava demorando um pouquinho pra ler. Só que daí eu acabei desistindo de continuar anotando. E só li, e também foi uma experiência muito boa. Eu quero voltar e anotar, porque eu acho que é um livro que é interessante, sabe? Apreender mais as coisas que ele fala. Mas gostei bastante da narrativa. É aquilo que eu falei pra vocês antes, é um fluxo de consciência. Então, a gente acompanha, apesar de ser Miss Dalloway o nome, a gente não acompanha só o ponto de vista da Miss Dalloway, a gente vai acompanhando o ponto de diversas pessoas que passam pelo dia da Miss Dalloway ali, né? Então, a gente acompanha o fluxo de pensamento dessas pessoas. Então, às vezes a pessoa tá pensando sobre uma fala que acabou de acontecer e já emenda com outro pensamento, uma memória do passado, e já pega e pensa em outra coisa. Então, assim, é uma coisa meio... é diferente, é uma leitura diferenciada, mas é muito legal, é mais dinâmica, exige um pouco mais de atenção, mas eu gostei bastante. Aqui é um livro que vai se passar todo em um dia só, e através desses personagens a gente vai entendendo melhor tanto a história da Miss Dalloway quanto a história, eu diria assim, das mulheres de 100 anos atrás, né? Porque esse livro aqui, eu acho que se passa a mais ou menos no final da Primeira Guerra. Então, acabou a Primeira Guerra e daí acontece esse livro. Então, é um livro muito de reflexões sobre o papel da mulher, sobre o lugar da mulher. Temos aqui vários personagens de vários classes sociais, de várias idades, de várias perspectivas, de vários gêneros, que discutem sobre algumas questões políticas da época, que discutem sobre algumas questões sociais da época. Então tem muito disso aqui, através dos seus pensamentos, através das suas falas com outras pessoas. É bem interessante. Gostei bastante da personagem da Miss Dalloway. Eu acho, assim, que ter uma personagem mais velha, tão, assim, vivaz, sabe? A Miss Dalloway,
a gente volta ao passado com ela, a gente pega algumas questões dela, e ela é uma personagem muito interessante. Ela é uma personagem, assim, que faz com que a gente pense bastante sobre as questões mesmo da sociedade, sabe? O que essas mulheres aqui viviam, quais eram os problemas que elas enfrentavam. E ela fala sobre isso, mas através de até, tipo assim, um ar meio petulante, sabe? Às vezes ela é meio arrogante, meio infantilizada até pra uma mulher de 50 e poucos anos. E é muito interessante ver, assim, uns paralelos, sabe? Porque ela tem uma filha de mais ou menos uns 19, 20 e poucos anos. E em alguns momentos ela volta, assim, ela lembra do momento no passado em que ela tinha mais ou menos a mesma idade da filha, que a filha tem agora. Então, é muito interessante ver esses paralelos, algumas coisas que ela pensa da filha, algumas coisas que ela mesma fazia, e como que, na verdade, apesar de ela criticar algumas coisas que a filha faz, ela fazia uma coisa muito parecida, sabe? Então, eu gostei bastante. Eu acho que é um livro muito importante e é complicadinho de entrar no ritmo, mas é interessante. Terça-feira, daí, eu li O Papel de Parede Amarela. E foi, assim, muito interessante. Eu tinha pego ele pra começar a ler no ônibus, assim, indo pra uma consulta. Então, assim, eu tinha lido, assim, umas 10 páginas dele. 10, 20 páginas nesse ônibus até ser atendida. E daí eu tinha uma janela de tempo de mais ou menos uns 40 minutos até um outro compromisso, que eu não ia fazer nada, 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 nada. Então daí eu terminei ele. E ele, assim, ele é um livro, esse livro aqui, ele tem 110 páginas e, tipo assim, uma fonte gigante. Só que o livro, mesmo o conto Papel de Parede Amarelo, ele tem umas 70 páginas. O resto é só análise do texto. Então, assim, é uma história muito rápida. Chega até no final, tem uns capítulos que são, tipo assim, uma página só. E é muito legal. Nossa, é o tipo de livro que eu gosto bastante, sabe? Eu acho que é um tipo de livro estranho, cheio de metáfora, que me faz querer ler, sabe? Eu acho até que eu tava meio empacada nas leituras, eu peguei esse daqui e, nossa, me deu vontade de pegar vários outros livros já. Aqui a gente vai ver a história de uma mulher que ela tá mal. Ela tá mal. Ela tá, assim, passando por um processo, assim, de depressãozinha complicada. Aparentemente ela teve um filho recentemente e ela não tá bem. Só que, assim, aqui a gente tá num período de tempo em que as mulheres não tinham muito, assim, fala e não tinham muito poder pra pegar e falar que não tava bem. E daí o irmão dela e o marido dela também são irmãos. Não, também são médicos. E daí os dois falam que na verdade é só uma fase, que é um ataquezinho de histeria, que é um leve caso de depressão passageira. E daí o que acontece? Eles vão, ela, o marido, a cunhada e o bebê vão para uma casa de veraneio, assim, no campo, para que ela possa respirar ar puro, para que ela possa pegar um solzinho, que ele fala que isso vai ser o suficiente, sabe? Daí é muito interessante que o livro começa justamente falando sobre essa casa, sabe? Que quando eu comecei a ler, eu fiquei tipo, nossa, imagina se é uma história de casa mal assombrada, porque eu adoro muito história de casa mal assombrada. E daí aqui, ó, a primeira frase. É muito raro que pessoas comuns, como John e eu, consigam alugar propriedades ancestrais para o verão. Uma mansão colonial, uma idade, eu diria mesmo que uma casa mal assombrada. E galgaria o ápice da felicidade romântica, mas isso seria pedir demais. Então, assim, tipo, ela é uma personagem, assim, meio irônica, sabe? Ela faz umas brincadeirinhas, assim, tipo, ela fala que o marido dela, a perspectiva, por exemplo, do marido dela sobre essa questão, né, essa depressão dela. E daí, e ela fala assim, nossa, o fato é que ele não acredita que eu tô doente. E o que se pode fazer? E daí ela pega raciocínio e ela, tá, mas o que se pode fazer, sabe? E daí ela começa a perceber, assim, que a escrita ajuda muito ela. Só que ela tem que escrever meio que escondido, porque não é uma coisa que o marido dela gosta. E daí quando ela vai pra essa casa de veraneio, ela tá escrevendo como se fosse num diário. As perspectivas que ela tá tendo e tal. E ela vai acabar ficando num quarto no segundo andar dessa casa,
que era um quarto infantil, mas tem um papel de parede horrível. É um amarelo, que ela descreve assim, um amarelo doentio, assim, e ele é todo rasgado. E apesar dela gostar muito mais de um quarto no térreo, que dá pra um roseral e tal, o marido acha melhor ela ficar no quarto no segundo andar, nesse papel de parede horrível, que tem janela gradeada e tal, que parece que a cama é presa no chão. É uma coisa assim meio... parece que é abandonada, meio assombrada mesmo. E daí, a partir disso, a gente vai vendo que aos poucos ela vai ficando cada vez mais louca, assim, de olhar esse papel de parede e o que ela vai percebendo nesse papel de parede. É muito, 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 muito legal. Eu queria tanto, eu não sei se tem adaptação pra filme, mas eu quero tanto uma adaptação disso daqui. Mas que a personagem principal seja aquela moça, Mia, sei lá o que, eu não sei o sobrenome dela, que fez. Ai, que fez Alice no País das Maravilhas, sabe? Cara, eu acho que ela ia ser perfeita pra fazer esse papel. Nossa, muito bom. Eu gostei bastante. E eu gostei da análise que eles colocaram. Foi bem interessante ver um pouco do histórico da autora depois de ter lido esse livro, esse conto. Eu tenho um outro livro dela, que é Terra das Mulheres, que quando eu li eu não gostei muito. Mas eu quero voltar. Eu acho que é dela. Eu acho que é dela. Eu não sei se é, mas eu acho que é. E daí aqui tem toda uma discussão sobre o papel das mulheres e tal. Gostei bastante, bastante. Realmente é um clássico da literatura feminista. Daí eu li. Gente, Coração das Trevas me surpreendeu demais. Eu tinha lido a primeira frase dele num vídeo, que eu vou deixar linkado em algum lugar aqui em cima, que eu tava tentando escolher minha próxima leitura a partir da primeira frase de vários livros. E daí, a primeira frase desse livro, assim, é meio estranha, tipo, é meio arcaica. Mas, assim, é um livro que tem uma linguagem até que fácil. Depois você se acostuma, assim, com umas terminologias, assim, é bem fácil. É um tipo de livro que, às vezes, eu achava mais fácil ler a parte que tá em inglês, né? Porque esse livro aqui, tanto esse quanto Miss Dalloway, é um livro bilíngue. Então, aqui tá escrito em inglês e aqui tá a mesma coisa escrita em português. E daí eu acho que por conta dessas palavras um pouco mais arcaicas, às vezes eu achava mais fácil ler em inglês, porque eu não sei vocês, mas quando eu leio em outra língua que eu não é português, às vezes, se eu não entendo uma palavra, eu pego pelo contexto. Era uma coisa que minha professora me ensinou a fazer. Então, assim, uma palavra não me parava pra ler uma frase, sabe? Às vezes eu não entendia muito bem o que aquela palavra significava, mas pelo contexto dava pra adivinhar, sabe? Só que daí parece que em português, quando eu não entendo uma palavra, eu fico parada, eu travo, sabe? Então, foi bem complicado. E eu me distraio muito, porque tem bastante nota de rodapé, né? Porque tem algumas questões de contexto histórico e tal. Então, eu me distraía muito, às vezes, aqueles numerozinhos para as notas de rodapé. Então, às vezes, eu preferia ler a página em inglês, porque ficava mais fluida a leitura, sabe? Enfim. Mas sobre o que é esse livro? Esse livro aqui é um livro de terror, olha só. Talvez um dos primeiros que eu tô lendo esse ano. Eu acho que é. Eu acho que é o primeiro que eu tô lendo esse ano. Se eu contar esse conto, porque ele não é um conto de terror necessariamente, mas se você analisar ele não é, na minha opinião. Mas assim, se você lê ele, assim, só lê, então não sei. Mas enfim, esse daqui é uma história, uma novela de terror, que tem, essa minha edição aqui tem umas 190 páginas, mas por ser bilíngue tem algumas algumas figuras, tem imagens aqui no texto, quer ver? Ó, tipo, que faz com que ele tenha menos páginas. Eu acho que ele vai chegar a ter ali umas 90 e poucas páginas só, de texto mesmo. Então, é uma novela que vai contar a história começando assim com uma tripulação que tá ali no navio. E daí eles estão meio empacados, assim, é como se estivesse num nevoeiro.
E daí tá todo mundo sem ter muito o que fazer, não tem como sair dali. E daí o capitão começa a contar uma história de uma das aventuras dele da juventude, que parece muito com aquele livretinho que veio junto com esse livro, que é Juventude, do mesmo autor, que também começa assim. São histórias de marinheiro, mas aparentemente é uma tendência desse autor, fazer histórias de marinheiro. Então, daí ele tá contando, assim, essa história de uma aventura dele que ele passou quando ele tava no começo, assim, da idade adulta dele, que ele tava fazendo mais aventuras. E ele falou assim que ele sempre teve muita curiosidade para conhecer a África, e daí surgiu a oportunidade dele viajar com uma tripulação através de um rio até para onde que seria o Congo, né? Pra levar como se fosse assim, entrar em contato para entender o que aconteceu com como que fala? Com um cara lá que tava regendo uma equipe que tava pegando, como é que fala? Né? Marfim. Uma equipe que tava coletando marfim, enfim. Daí ele fala, assim, sobre algumas coisas estranhas que foram acontecendo. E começa, assim, as coisas estranhas a acontecer mesmo antes dele entrar no navio. Porque pra fazer parte dessa equipe, ele teve que passar por alguns procedimentos, algumas entrevistas. E uma delas era uma entrevista com um médico, e era um médico muito estranho, assim, ele media a cabeça dele e tal, fazia umas perguntas, e daí o médico pegou e falou pra ele assim, você tem um histórico de loucura na família? E é uma coisa assim, muito aleatória, muito aleatória. Mas daí, conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo que na verdade não tem muitas coisas aleatórias aqui. É um livro muito interessante porque a gente fica em suspenso, assim, o que é real, o que é parte da imaginação do narrador, o que na verdade é um exagero do narrador, pensando que ele tá contando uma história de noite para uma tripulação, sabe? O que na verdade realmente aconteceu, o que na verdade ele acredita de verdade que aconteceu, o que ele imagina que é um delírio. Então, assim, é muito legal. Tem umas questões aqui muito sérias sobre colonialismo e racismo. Tem até umas falas, assim, que eu fiquei surpresas, porque quando ele conta, quando o personagem aqui começa a contar para algumas pessoas que ele vai fazer essa expedição pra África, ele recebe alguns comentários, assim, de umas pessoas assim, tipo, ai, nós temos que salvar aquelas multidões e sei lá o que, ele vai pro caminho certo. E ele meio que critica isso, mas ao mesmo tempo ele tem uns comentários bem racistas também de vez em quando. É uma coisa assim meio... Por exemplo, eles estavam dividindo a tripulação aqui, o navio tinha pessoas assim pessoas brancas, pessoas da Europa, e tinham pessoas pretas, né? Tinha alguns africanos aqui, e daí chegou uma hora aqui que eles estavam numa névoa e estavam meio assim sem... Porque daí quando você tá numa névoa você não vai forçar o navio aí muito rápido, porque você não sabe onde você vai parar, né? Porque eles não estavam conseguindo enxergar. Então eles estavam naquele marasmo, assim, e daí eles começaram a ficar com fome, e daí o personagem principal começou a perceber que a tripulação preta não tava se alimentando. E daí ele começou a se questionar se na verdade eles não eram canibais, tá? Então, tipo assim, tem aqui uma perpetuação também na parte dele, mas ele também questiona algumas questões. É muito interessante, eu gostei muito do final, eu achei que fechou de uma forma muito bacana. E, nossa, muito interessante, eu gostei. É uma perspectiva diferente sobre contos de terror, bem bacana. E aqui finaliza finalmente esse vlog em que eu li todos os 5 livros que eu tava pretendendo pra cumprir com aquele desafio do mês da Maratona Literária da Di. Eu vou pegar os outros livros só pra relembrar vocês quais são os desafios pra qual livro. Só um minutinho. Então tá, né? São 5 desafios para 5 livros. São 5 livros para 5 desafios. E cada livro conta como se eu tivesse feito uma matéria X. E eu tenho que fazer todas as matérias que eu preciso para prosseguir para o próximo passo, que vai ser a segunda parte da maratona, que vai acontecer só em agosto. Então tá, qual livro foi para qual? Vamos começar aqui do começo da listinha. A Arte da Ilusão, que eu li Miss Dalloway, para cumprir com o desafio
de combinar a roupa com o livro, e eu fiz isso todas as vezes que eu tava lendo esse livro. Admito que na segunda-feira eu não tava usando roupa que combinava muito com ele, mas daí eu finalizei ele de pijama e meu pijama tava da mesma cor dele, então tudo certo. Daí, para a próxima matéria, que é de astronomia, eu precisava ler um livro com 2 letras Z's no título, que eu li Papel de Parede Amarelo. Muito bom. Nossa, sensacional, virou um dos favoritos, gente, sério. Daí, para a matéria de inscrições, eu tinha que ler um livro que estava na minha lista de prioridades, basicamente. Que eu li As Vantagens de Ser Invisível, que estava na minha lista para ler nesse trimestre de abril, maio e junho. E daí, para seguir com a matéria de lore, que é como se fosse conhecimento, erudição, construção de saber, eu tinha que ler um livro com mapa, que daí eu li aqui, né, Coração das Trevas, que era aquele mapinha que eu mostrei pra vocês quando eu mostrei a ilustração, né, que era aquele mapa da África. Esse daqui. Deixa eu até colocar aqui, ó. E daí, por fim, precisava ler um livro pra adivinhação e coisas psíquicas, que era um livro com nuvens na capa ou no título, que eu li O Caçador de Pipas, que tem, né, um céu cheio de nuvens com pipa. Gente, é isso. Assim, sobre as minhas escolhas, eu vou ser bem sincera com vocês, não foi uma escolha muito inteligente essa minha lista, porque acabou que teve muito livro depressivo. E eu não tô num momento na minha vida em que eu posso ler tanto livro depressivo assim, um atrás do outro. Então, essa parte não foi muito legal. Eu admito que eu devia talvez ter colocado aqui uma comedinha, algum romancinho pra dar uma equilibrada, mas não fiz. E tudo bem. Esses daqui foram os 5 livros que eu li essa semana. Espero que vocês tenham gostado desse vlog e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!